Bom, a tiragem ela teve uma interrupção, a energia ela ficou bem forte aqui e teve uma interrupção, mas assim, eu vou fazer uma tiragem rápida em relação ao assunto. O que eu vejo é dificuldades para o Fluminense. Todas as cartas aqui vieram do naipe de espadas, então eu sinto assim, ó, que o time ele vai ter uma atitude prática e racional aqui. Fala de muita frieza e muita concentração em vários momentos, então o time ele vem focado realmente para reverter o resultado. Só que vieram cartas desafiadoras na mesa, mostrando que o Fluminense ele precisa, em primeiro lugar, largar certa indecisão. Pode ser de um jogador, ou pode ser de vários jogadores essa energia aqui. Ele também precisa procurar jogar de uma forma mais solta e mais fluida, porque eu sinto que tem situações que deixam o time um tanto contido, certo? E ele precisa jogar de uma forma mais fluida. É como se o adversário por várias vezes tivesse oportunidade de gols no primeiro tempo e isso deixasse o time estagnado em certas situações e ele precisando jogar um futebol de forma mais fluida, de forma mais com mais desenvoltura. Aqui o medo do erro prejudica o Fluminense, certo? Também eu não descarto situações de arbitragem que prejudicam o time do Fluminense. Então tem situações dentro do campo de erros do próprio time que podem prejudicar o time. E também tem situações que ocorrem, digamos assim, no extracampo, certo? Ou seja, aquilo que não diz respeito ao time e aquilo que não vem do time. Então pode ser sim alguma situação envolvendo arbitragem aqui. Eu não descarto isso. O medo do erro, o medo de enganos, alguma situação de malícia do adversário. O adversário ele vem com alguma intenção duvidosa. Isso está marcando aqui nas cartas também. Aqui vem o conselho basicamente para o Fluminense. Ele precisa esquecer os pontos negativos e aquilo que não influencia positivamente para que o time tenha uma virada. E precisa jogar um futebol com mais desenvoltura e trabalhando de uma forma mais dedicada. Então, pode ser que tenha, sim, algum tipo de erro que o treinador esteja cometendo quando ele vai, por exemplo, encaminhar esse time para esse jogo decisivo. Então, é necessário ainda, mesmo que faltando pouquíssimo tempo para o jogo, ele precisa revisar aí aquilo que ele não está fazendo certo para poder fazer algum tipo de correção. E terão sim situações adversas extra-campo e dentro do campo que podem vir a dificultar o título do Fluminense. Ai, vieram muitas cartas, gente, desculpa. É uma carta apenas, tá? Eu não tenho como ler tantas cartas assim, eu vou tirar uma só, beleza? Para o Fluminense, vou tirar mais outra, que essa carta aqui ela fala de chakra, né? Fluminense na final da Recopa. Óbvio, a possibilidade de prosperidade ela vem a partir do momento em que o time se conecta, em que o time tem entrosamento, em que o time também tem uma questão aqui intuitiva. Então pode ser que alguém esteja pressentindo ou sentindo que está em um momento bom, em um momento próspero. E esse jogador que está confiante, ele pode vir a fazer o gol, ele pode vir a ajudar o time a, quem sabe, vencer o título. Mas ele passa por mil dificuldades aqui. Então eu não vejo um jogo fácil para o Fluminense, pelo menos é o que as cartas estão mostrando. Mas ele terá em algum momento aqui a oportunidade de obter prosperidade. Ele só precisa ter sabedoria e esperar o momento certo de agir, tá? Então, os números aqui, a gente tem os números 2, o 5, o 7, o 8 e o 7, o 41, o 31. Duas vezes o número 7. Então, busquem informações sobre o significado do número 77. E se quiserem... Aliás, os comentários eles estão fechados, né? Devido a importunos, né? De algumas torcidas com o meu canal. Mas, assim, busque o significado do 77 que acrescenta mensagem aí nessa tiragem, tá bom? Para o Fluminense, eu desejo muito boa sorte. Agora vamos ver as cartas aqui da LDU. É um jogo decisivo, porém complicado aqui para o Fluminense. Agora vamos ver aqui a LDU, como que vem. Lembrando que isso é energia, né, gente? Tudo muda, né? Vocês sabem disso. E erros acontecem, tá tudo bem. Eu não vou ficar que nem certos canais. Eu acertei esse vídeo. Eu errei esse vídeo. Eu acho isso tão chato, gente, sabe? Isso tira tanto a fluidez do trabalho da gente. Isso tira tanto a naturalidade de fazer as coisas. Parece que a gente sempre tem que estar sendo punido e se cobrando. Eu acho que isso é a limitação da consciência de vocês, não é a minha. Meu propósito do trabalho não é esse. O meu trabalho é fazer pedidos dos inscritos, tá? E não de ser cobrada ou linchada como quiseram fazer aí comigo dia desses, sabe?
Isso não tem nada a ver com o propósito do canal. O propósito é trazer iluminação, é trazer as tiragens, vibrações positivas para vocês. E se vocês não têm essa positividade, então é melhor se retirarem do canal. Eu tô falando isso para aquelas pessoas que não têm, né, essa iluminação, esse entendimento de como funcionam as coisas. A LDU. Eu tô embaralhando sem pressa. Por isso que eu digo, tem alguma questão com pressa e afobação que pode vir atrapalhar o Fluminense. As cartas da LDU estão embaralhando devagar. É como se eles soubessem aproveitar melhor o tempo do jogo e é como se eles tivessem mais paciência do que o Fluminense, por exemplo. Eu percebi isso até no embaralhar a diferença, sabe? Ó, boa notícia aqui pro Fluminense. Goleiro pode falhar. Ai, ai, ai. Meu Deus. LDU. Ai, gente, não acredito nisso. Nossa. Ai, gente, olha isso. Caramba. Olha, gente, me desculpa, mas aqui tá muito nivelado, apesar que vem o 10 de ouros com a carta maravilhosa, porém as cartas que estão cercando, elas estão invertidas, sendo que o baralho está em posição normal, tanto que vocês viram que várias cartas para o Fluminense vieram em posição normal. Mas várias cartas invertidas aqui e cartas que têm um contexto, às vezes, negativo. Ó, o goleiro pode falhar aqui da LDU, então é explorar a questão do gol, do goleiro. É o conselho para o Fluminense, certo? É acreditar até o último lance. Sabe aquela bola que parece que o goleiro defendeu? Ele pode soltar. E aí pode surgir um gol do Fluminense e o Fluminense abrir o placar ou empatar o jogo. Aqui tem uma questão que envolve prosperidade, envolve uma fase positiva que o time da LDU está passando. Então tem também essa situação. Mas também tem, ó, a possibilidade dele deixar ir a vantagem em algum momento do jogo. Então por isso que eu digo, o Fluminense precisa pressionar o time da LDU. Será um jogo extremamente difícil, porém a LDU ela também vai cometer erros. Eles não estarão com tanta segurança ou tão íntegros quanto estavam no primeiro jogo. Apesar de haver, como eu disse, algum momento de prosperidade, de abundância. O time querendo e pensando em vencer o título, porque pensa que o resultado foi maravilhoso, o resultado do primeiro jogo. Porém, essa vantagem ela pode ir por terra. Porque é como se o time desperdiçasse gols, deixasse passar algumas oportunidades. Então tem aqui uma lamentação por alguma coisa que deixou passar, sabe? Aqui o goleiro deles, como eu falei, pode falhar ou pode ter alguma situação envolvendo o goleiro. E aqui tá mostrando assim, ó, mudanças e situações que podem desencadear situações negativas para a LDU. Então eu vou ser sincero, eu tô vendo esse segundo jogo em aberto. Em aberto, porque cartas difíceis saíram para o Fluminense e cartas complicadíssimas saíram para a LDU. A LDU, a única vantagem que eles têm é aquele jogo da ida, só que mesmo assim essa vantagem pode ir. Então eu vejo um jogo equilibrado no segundo jogo, onde tudo pode acontecer, gente. E falhas vão ocorrer aqui, pelo que eu percebo, para a LDU. Então o Fluminense precisa aproveitar essa questão. Vamos ver aqui se há algum desempate nessas cartas. Bom, gente, vocês estão vendo as cartas, né? Eu não preciso fazer média com ninguém aqui, até porque eu não trabalho com isso, eu sou uma pessoa muito franca e vocês sabem disso, doa quem doer, eu falo o que eu vejo. O jogo está em aberto. Carta do contrato para LDU. Ah, e o primeiro chakra, claro. Ah, paciência. O conselho aqui é paciência, o jogo será duríssimo, gente, duríssimo, dificílimo. Essa carta aqui, ela fala do comprometimento da LDU com a competição, mas também fala de alguma contratação que foi feita. Mas aqui tem uma questão envolvendo justiça, porque temos aqui o símbolo da justiça, temos a balança, né? E aqui a gente tem a justiça. Então, por isso que eu digo, pode ser que alguma injustiça seja cometida. Tem alguma questão com a arbitragem aqui que eu acho que vai influenciar a gente, até porque a gente tem livros aqui. E livro dentro da minha interpretação, não estou dizendo que esse é o significado, é dentro da minha interpretação, dentro da minha intuição. Então, tem algo que passa por análise aqui nesse jogo. Tem uma situação difícil e complicada que atinge os dois times. Eu não sei o que é isso aqui, mas é algo meio que fora da ordem do destino, porque essa carta aqui significa destino. Então tem algo fora da ordem do jogo que influencia os dois times aqui. Acredito que favoreça mais o Fluminense, porque as cartas do Fluminense estão positivas no final, certo? Então pode ser que a LDU esteja com a vantagem, de repente em um lance marcado pela arbitragem, o Fluminense, aliás, a LDU esteja com a vantagem, e aí por algum lance marcado pela arbitragem, o Fluminense consiga algum gol. Pode ser isso, né? Não sei, pode ser.
E essa carta aqui fala: tudo vai depender da maneira em que o time vai se comportar. Se ele se sentir seguro, a LDU com esse 10 de ouros é campeã. Mas se houver insegurança, até porque essa carta ela fala de altos e baixos e oscilações. E ela veio de cabeça para baixo. E ela fala de reviravoltas e mudanças. Ela veio de cabeça para baixo. Então, as mudanças e reviravoltas que vem aqui para a LDU, elas podem ser desfavoráveis. Pelo menos dentro da minha interpretação. E aqui, se o time se sentir inseguro ou sentir que não está bem, porque vai haver algum momento onde o Fluminense estará melhor dentro do jogo. Aí eu vejo que o time pode soltar o título para o Fluminense. Tudo vai depender de como o Fluminense vai se comportar. Se ele ficar nervoso, indeciso, quem vence é a LDU. Aqui é uma questão assim, ó. Quem será mais inteligente emocionalmente? Eu acredito que essa é a pergunta. O jogo ainda está em aberto e as oportunidades aqui melhores podem estar para o Fluminense, tá? É o que eu vejo aqui. A LDU só venceria se eles conseguissem manter a vantagem, mas eu não vejo isso. Eu vejo um jogo de mudanças e de oscilações que podem acontecer, tá bom? Então, isso é tudo que eu tenho. Tem um medo aqui de alguma situação também, tá marcando aqui uma questão relacionada a medo, a insegurança, tá? São situações que envolvem o primeiro chakra em desequilíbrio, tá bom? Então, a minha dica pra torcida é: vocês podem dar o título para o Fluminense, trazer esse título, porque o Fluminense por si, o time vai estar muito nervoso. E situações extra-campo também podem influenciar nessa partida, tá? Então, por isso que eu digo, gente, tá em aberto o segundo jogo. Possibilidade de empate aqui ela é grande, porque eu vejo oscilação das duas equipes e vejo muitas coisas acontecendo, tá? O Fluminense precisa aproveitar a oportunidade quando o time da LDU estiver com a energia mais em baixa ou com os altos e baixos que apareceram aqui na tiragem, tá? Então, gente, essa foi a previsão. Acredito que eu falei muito do que pode vir a acontecer no jogo. A interpretação tá ótima. Eu não vou fazer comentários sobre esse vídeo. Vou fechar os comentários também. Mas eu desejo muito boa sorte ao time brasileiro. Fiquem com Deus. Até a próxima.